Em nome de Jesus, Pai Celestial, nós rendemos graças, Senhor, sermos o Teu povo. Oh, Pai, povo resgatado, que crê no grande sacrifício. Mas foi o Senhor que nos chamou, como o Senhor diz: vinde a mim os que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Senhor, o Senhor sabe quem está com o coração em grande batalha, em grande tribulação, e está lutando, Senhor, está batalhando. Então vem, Senhor, nosso Deus, Pai Celestial. Sabemos que um toque do Teu Santo Espírito e as cadeias se quebram, o mal se afasta. Então encontre o coração agora preparado. Ajuda, Senhor. Ajuda tirando a ansiedade, as inquietações, para que com tranquilidade o Senhor possa falar ao coração de cada um. Senhor nosso Deus, reconhecemos a imensidão do Teu amor quando contemplamos o grande sacrifício de Jesus, pelo qual todo ser humano pode chegar à Tua presença. E nós agradecemos, então pedimos, fale conosco. Traga, Senhor, a Tua virtude, derrama a Tua paz ao coração, a Tua força, o Teu poder. Nosso Deus, em nome de Jesus, e nós agradecemos. Amém. Então, hoje, povo de Deus, Deus vê, Ele olha todo ser humano sobre a face da terra, mas Ele ouve a oração de quem o busca com sinceridade. Sei que nós vamos ver alguns exemplos. Por que eu estou trazendo hoje isso? A exemplo, novos convertidos. Olha, vocês que já têm um tempo, assim, uma caminhada com Jesus, precisam entender algumas coisas, como, por exemplo, quem já foi batizado, já é batizado nas águas, sabe o que é o batismo, por que batizou, mas quem está chegando não sabe. Tem gente que visita a igreja, nem sabe por que precisa de Jesus. Escuta, mas ainda não tem esse entendimento. Aí, de vez em quando, a gente vai lá nas bases. Não é, então, o nosso caso, que às quartas-feiras fazemos estudo da Palavra de Deus, né? Porque aí vai crescendo espiritualmente, né? Concepção. Eita, surgiu o embriãozinho. Aí vai crescer no ventre, vai nascer. E depois vai crescer e vai aprendendo as coisas. Assim também espiritualmente. Aí alguém chega e diz assim: ah, pastor, eu queria tanto fazer orações que alcançassem realmente a Deus, para eu ter respostas. Olha só, nem todas as orações são respondidas, porque o Espírito Santo diz que nós não sabemos orar como convém. Porém, há orações, tá, que Deus tem o maior prazer em responder, mas de repente falta alguma coisa. Como, por exemplo, a confiança de que Deus está ouvindo, de que Ele está ali presente, de que Ele vê e ouve quem ora com sinceridade. E aí, então, tudo fica simples. Porque as coisas de Deus não são difíceis, são simples, porém são compreendidas no coração. Quando a gente medita, o Espírito Santo vê que há essa sinceridade em nós. Ou seja, eu quero entender, eu quero comunhão com Deus, eu quero as bênçãos de Deus, eu não quero errar, eu não quero dar espaço, né, para os inimigos que são os demônios. Né? Então, assim, Deus ouve a oração sincera, Deus ouve quem o busca de todo o seu coração. Então, nós vamos aqui alguns exemplos, que vocês vão ver que simplicidade. Há pessoas, irmãos, que vão à presença de Deus somente para pedir bênçãos materiais. Nunca pedem assim: Senhor, me abre o entendimento, ilumine os meus olhos espirituais. E aí, precisando de alguma coisa, vão a Deus com uma das suas promessas. A exemplo, né? Então vamos lá. Deus quer a salvação da família com certeza absoluta. Chegar diante de Deus, quem já tem, não é, esse entendimento de dizer assim: Pai, eu rendo graças, meu nome está no livro da vida. O Senhor me abriu a palavra, eu estou compreendendo. Mas eu encontrei aqui uma palavra do Senhor que só quer salvar minha família.
Então, a partir de agora, eu vou orar. Eu vou pedir, Senhor, abre os olhos dos meus familiares. Oração o quê? Sincera. Encontrou o quê? Uma promessa na palavra. Então, Deus vê e ouve a oração dos sinceros, porque aí a oração é sincera. E Deus vai ter o maior prazer em responder. E outras coisas também, irmãos. Não é errado buscar bênçãos materiais, não. Só é errado atravessar a ordem das coisas. Porque se não conhece a Deus, o caráter de Deus, o amor de Deus, como vai ter confiança para pedir? Pedir uma casa própria? Para pedir uma bênção, uma outra bênção. Como? Uma porta. Então tem que pedir com confiança, numa certeza absoluta. Então Deus vê e ouve a oração dos sinceros que estão orando com toda a sinceridade. Então, vamos a alguns exemplos, porque nós vamos contemplar, irmãos, que é tão simples, que alguns talvez vão descobrir hoje que perderam tempo. Poxa, eu não sabia que era tão simples assim. A presença de Deus somente se alcança pelo grande sacrifício de Jesus. Jesus diz com todas as letras, com toda a clareza. Agora eu vou citar, João 14:6, eu vou citar. Jesus diz assim, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Aí ele diz, ninguém chega ao Pai senão por mim. Porque foi exatamente o sacrifício de Jesus que abriu a porta, veja bem, que abriu a porta para nós entrarmos na presença de Deus. Então essa porta, ela é uma porta simbólica, porque a porta é o próprio Senhor Jesus. Ele diz, eu sou a porta. Quem entrar por mim, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Não está isso na Bíblia? Vamos lá, gente, está ou não está? E vocês todos aqui, não é? Ou a maioria absoluta aqui de vocês, sabe perfeitamente que no Antigo Testamento ninguém entrava no Santíssimo Lugar, a não ser o sumo sacerdote. Lembra disso? Aí Jesus, no seu sacrifício, quando ele estava expirando, morrendo, né? No último suspiro, quando ele disse, está consumado, e ele morreu, o que aconteceu lá no templo, onde ninguém tinha acesso? O véu se rasgou, lembra disso? Então, começa por aí nessa simplicidade. Hebreus 10, vai comigo. Carta aos Hebreus, capítulo 10. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Vamos juntos? Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Tá paradinho, o 19. Mas vamos estender um pouquinho. Olha só, olha o que todos aqui creem, que a Bíblia Sagrada é Deus falando conosco? Amém. Então, olha que simplicidade, gente. Olha como é simples você encontrar Deus através da palavra. Porque Jesus é o verbo que se encarnou. Então, olha só. Tendo, pois, irmãos. Por que esse termo aqui? Por que o Espírito Santo está usando o termo irmãos? Porque todos que aceitam Jesus se tornam, né? Lá no Evangelho de João, no capítulo 1. O que eu não apontar para você na hora, eu vou citar. No Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, diz assim, né? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, aceitou Jesus, crê no nome do Filho de Deus, então ali tem salvação. Aí tem acesso a Deus. Então, um aceita, outro aceita, outro aceita. O DNA não é o mesmo? Sim ou não? Fala para o teu irmão aí do teu lado, o DNA é o mesmo.
Digo, nosso DNA é o sangue de Jesus. Você não fala isso com alegria não, gente. Meu Deus, misericórdia. Você já pensou ter sido resgatado pelo sangue de Cristo? Isso que eu falo, irmãos. O cristão não pode ser orgulhoso, mas ele tem que ter uma alegria imensa em pertencer a Cristo. Um prazer em pertencer a Cristo. Então, observa comigo. Tendo, pois, irmãos, igreja de Cristo, ousadia, não é? Ousadia olha só, para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Sabe como é que eu vejo isso aqui? Vamos aqui numa linguagem bem simples vamos aqui, né? Seus abusadinhos. Vocês vão entrar num lugar em que no Antigo Testamento somente o sumo sacerdote podia entrar. Então diga assim: o Senhor Jesus é a porta da entrada diante do Pai. E por que o cristão, sabendo disso, não ora? Por que tem cristãos que não desenvolvem, não desenvolvem um prazer na oração? Poxa, eu vou falar com Deus Todo-Poderoso, eu vou falar com meu Pai. Eu vou falar com o Criador desse universo. E Ele me recebe pelo grande sacrifício de Jesus. Gente, vamos despertar, irmãos. Então essa alegria, Deus procura isso, irmãos. Agora, atenção. Enquanto não tem esse crescimento, porque isso é crescimento espiritual. Prazer em adorar, prazer em servir a Jesus. Isso é um pouquinho de maturidade. Vou te dar um exemplo. Não tem filhos mimados que não dão valor a nada? Ainda acha que os pais não têm mais do que obrigação? Sim ou não? Mas não tem filhos que reconhecem o esforço dos seus pais para que eles chegassem onde estavam chegando? Sim ou não? Olha a diferença. Maturidade. Maturidade. Eu digo que os pais não podem de imediato fazer todas as vontades dos filhos, porque fica tudo tão fácil, que eles não dão valor a nada. Vou contar para vocês aqui da Escola Bíblica Infantil. Numa aula de economia para uma turminha de 5, 6 anos. Tem aula de economia para crianças aqui? Tem. Mas pastor, isso não está na Bíblia. Quem foi que te disse? Quem foi que te disse que não está na Bíblia? Pastor, isso está na Bíblia? Eu vou te provar que está. Jesus tinha uma multidão de quase 20 mil aproximadamente, ou até mais. Estava todo mundo com uma fome desesperadora, 3 dias sem comer, andando atrás de Jesus. Estava no deserto. Jesus mandou perguntar o que tinha lá no meio do povo. Recolheram, conseguiram lá o lanche de um menino. 5 pãezinhos, não era nenhum bisnagão, não. O lanche de um menino. 5 pães e 2 peixinhos. Jesus disse, trazemos, pegou nas mãos dele. Jesus olhou para o céu, deu graças. Foi multiplicando. Todo mundo comeu, mas comeu de ficar de barriguinha cheia. Sobraram quantos cestos? Cheinhos, um para cada discípulo. Tiveram que sair procurando cesto, pedindo para o pessoal. Tá bom. Só que tem um momento que Jesus diz assim, recolhei tudo que sobejou para que nada se perca. Então não pode haver desperdício de coisas materiais. É com base nisso. A gente ensina a criança a fazer a diferença entre o necessário e o desejo. O que é necessidade? Então vamos lá. Tem que caminhar um pouquinho a pé para chegar na escola. Precisa de um guarda-chuva. Mas eu quero aquele boneco. Eu quero aquela bola. Espera um pouquinho, primeiro o guarda-chuva. Vai entender. Mas aí a turma perguntou, olha o nosso pessoal. Louvado seja Deus. Aí o nosso pessoal perguntou. A tia vai e pergunta assim, crianças, vem cá, criança. Papai e mamãe trabalham? Trabalham. Quem aqui, papai, sai todo dia para trabalhar? Aí levantaram o dedinho. Mamãe também. Aí outros levantaram o dedinho, alguns. Tá bom. Mas assim, e como é que papai tem dinheiro para comprar as coisas para vocês? Sério. Aí olha umzinho de 6 anos. Pô, tia. Esse estava, olha, novo na igreja. Pô, tia, meu pai vai comigo no banco, o caixa dá para ele. Que facilidade, meu Deus. O caixa dá para ele. Ou seja, não tem esforço nenhum. Então é mais fácil comprar um boneco do que comprar um. Viu?
Vocês estão... Valores. Tem gente que não dá valor, irmãos. A liberdade de entrar na presença de Deus. Estando aqui na terra. No meio de gerações e gerações tão corrompidas. Que precisam conhecer Jesus. Que já foram, né? Separados, escolhidos. Para estar junto de Papai do Céu. Para poder estar no meio de todos eles, né? Sendo luz. Colega de trabalho está escorregando a ribanceira, né? Uma coisa feia. Aí vai lá, né? Um cajadinho diz assim, vem cá, não faz isso não. Tem eternidade, tem céu e inferno. Papai do Céu é bom. Aí tem outro que está desesperado, querendo até acabar com a vida, porque perdeu tudo, não consegue nada. Aí diz, ó, Jesus te dá tudo em dobro, fica tranquilo, vem. E aí, e dá. E faz. Mas tem gente que não dá valor a isso. Você vê, o Espírito Santo usou o termo ousadia. Ousadia. O que é uma pessoa ousada? Ousada. Se lança. Vai que vai. Está vendo? Deus está dizendo assim, tem liberdade para entrar num lugar onde o Deus onipotente está. Mas não esquece não, pelo sangue de Jesus. Então esse foi o preço. O que eu falo que não pode destruir? Não, tem de fazer de tudo para um casamento não ser destruído. Porque cada um foi comprado pelo sangue de Jesus. As pessoas não sabem, mas foram. Então tem que dar valor ao que tem valor. Para não banalizar o que é de Deus. Porque não só Deus criou o macho e criou a fêmea. Ele os abençoou e uniu. Então tem que saber diferenciar esse estilo de vida antes de Jesus e agora com Jesus. Então vamos lá. Aí vai comigo versículo 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Vocês já pensaram, gente? Todas as vezes que nós entramos em oração, o Senhor Deus, soberano, lembra e olha para o sacrifício de Jesus que foi feito uma vez, mas ele lembra que essa pessoa está entrando na presença dele porque Jesus pagou o preço. Não é pelos nossos méritos, não. Não é por ser bonzinho. Não é porque conhece, não é porque fez teologia, não é nada disso. Porque o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Então Deus olha e recebe qualquer pessoa que entre na presença dele através de Jesus. Por isso que Jesus é o único. O caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por ele. Esse é o valor das orações. Agora, que coisa interessante, podemos orar o tempo todo. Interessante, em 1 Tessalonicenses 5, vai comigo lá. Voltando um pouquinho, né? Voltando um pouquinho, é um estudo gostoso, irmãos. Voltando, primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Quem lê comigo? Orai sem cessar. Eita! Pastor, como é que eu posso orar o tempo todo? Olha só, gente. Vão entender? Eu queria ouvir esse amém. Só saiu o amém do irmão aqui na frente. É muito boa a sua participação, porque se tem alguém assim sonolento, meio com sono, né? Já espanta o sono, vai embora, né? Amém, Jesus? Dá um amém bem forte. Amém! Oh, valeu. Orar sem cessar. O que significa isso? Pastor, eu não posso, eu tenho que estar com os meus sentidos no meu trabalho. Eu trabalho matematicamente, sem problema. O meu trabalho é científico, faço pesquisa. Não tem problema. Não tem problema. Como assim, pastora? Então, observa bem, vai comigo. Olha só. Vamos lá em Cantares de Salomão? Vamos ver. Cantares de Salomão.
Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Capítulo 5, versículo 2. Vamos aqui. Eita, que delícia. Vai comigo. Vamos lá. 5, versículo 2. Diz assim: eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que estava batendo. Glória a Deus. Olha para cá, pessoal. Quem de vocês, atenção, hein, escola bíblica. Atenção. Quem de vocês participa para você não perder a bênção? Quem de vocês já acordou numa certa manhã? Você acordou e você sentiu e percebeu que dentro do teu peito estava cantando um louvor. Está aqui o porquê. O teu espírito é a tua verdadeira pessoa, é distinto. Teu coração pode estar adorando a Deus e a tua mente trabalhando matematicamente. Que isso, pastora? Lê de novo. Só a primeira parte, vai. Eu dormia. Ponto, não tem ponto? Então vamos de novo, respeitando a pontuação. Eu dormia, mas o meu coração. Olha, irmão, se você falar com cientistas, se você falar com o estudioso da ciência e dizer, ó, meu espírito não dorme, está sempre em alerta, aguardando a volta de Jesus. Vai dizer assim, não quero nem saber disso, você dorme, dorme mesmo. O corpo dorme, a mente dorme, descansa. Tanto que o cérebro vai sendo, expurgando os excessos, dizem os cientistas, os neurocientistas, Então vamos lá. Olha só, gente, vamos lá. Não é interessante? Então, olha bem. Eu dormia, mas o meu coração velava. Não é interessante? Aí você acordou com o seu coração dentro do teu peito, cantando louvor, e você pensou num compromisso daquele dia. Aí você diz assim, agora vamos lá. Vamos agora com mais simplicidade ainda. Quando você já despertou, já percebeu que dentro de você bate um papo com você mesmo? Eu vou fazer isso, assim, assim, aí vem no meu coração, aí vem um esfriamento no coração, aí você diz assim, acho que eu não vou não. Você está conversando com quem? É o teu raciocínio lógico falando com o teu coração. Que isso, pastora? Irmãos, é loucura? Peraí. Tem evangelho que não aceita isso. Sabe por que não aceita, irmãos? Infelizmente. Porque não nasceu de novo. Não aceita as coisas simples da palavra. A Bíblia não diz em Tessalonicenses, vamos lá, que todo o vosso espírito, e alma e corpo sejam bem conservados? Diz ou não diz? Tem que estudar a palavra com simplicidade, com o coração aberto. Se você acorda, o teu espírito está cantando um louvor, tua boca está fechada, quem é que está dentro de você? É o teu espírito adorador. O próprio Espírito Santo inspira. É lindo demais, não é? E a tua mente está com a programação do dia. Agora você entendeu o que você está lendo? Orai sem. O teu espírito está cantando louvor. Está falando com Deus. Quando eu digo, bota o teu espírito em atividade. Adora a Deus com todas as tuas forças, com todo o teu coração. Então agora eu vou mostrar a vocês, irmãos, o que é orar com sinceridade. Porque Jesus ainda não tinha ido à cruz e muitos já oravam. Caim e Abel. Abel fez uma oferta a Deus e Deus sentiu o aroma agradável e recebeu. Caim, ele não recebeu. Estava longe de Jesus ir à terra. Abraão orou e Deus ouviu a oração de Abraão. Porque ele orou de todo o coração, com sinceridade. Ele ouvia a voz da palavra de Deus. Não tinha a Bíblia escrita, mas ele ouvia Deus.
Então, continuando. Olha que coisa tremenda, que riqueza, irmãos. Então, vamos lá. Outros oraram. Mas eu quero pegar as orações tão rasgadas que o Senhor Deus não só ouviu, Ele respondeu dizendo que Ele ouviu e que Ele atendeu. Ezequias, vai comigo em 2 Reis, capítulo 20. Segundo livro de Reis, capítulo 20. Segundo livro de Reis, capítulo 20. O título diz: Ezequias adoece. Eu vou pegar aqui, pessoal, os primeiros 6 versículos, mas nós temos que ir por parte. Por quê? O que nós estamos ouvindo hoje? A oração sincera sai de dentro do coração, não sai só da cabeça não, tá, pessoal? E é um coração rasgado. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, se servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Dá uma paradinha. Olha a sinceridade de Ezequias, olha a sinceridade, olha o coração dele rasgado. Ele está expondo o que está dentro do coração dele. Interessante que ele recebeu essa péssima notícia da boca do profeta, ou seja, que veio de Deus. Mas, no entanto, ele vai e ele ora. Essa passagem bíblica está em outras partes. E complementa, uma complementa a outra. Mas observa comigo, olha o que diz aqui, ó. Versículo 2. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, dá uma paradinha. Ele virou o rosto porque ele estava na cama, ele não tinha mais forças para sair da cama. Ele estava doente, com uma enfermidade mortal. Ele estava nas últimas. Mas ele rasgou o coração com toda sinceridade. Esse é o ponto que nós estamos observando. Por quê? Porque o Senhor Deus olha e Ele vai lá dentro do coração. Então, o que nós estamos? Deus vê e ouve a oração sincera. Jesus já tinha vindo? Não. Mas Deus ouviu. Ele virou o rosto para a parede e está sozinho. Ele está em grande angústia. Ele está em grande aflição. Irmãos, ninguém nesse mundo consegue se esconder dos olhos de Deus. Eu agora vou citar. Na carta aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo 13, o Espírito de Deus diz assim: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem havemos de tratar. O Espírito Santo dizendo, não tem ninguém que se esconda de Deus. Quando Adão desobedeceu, ele não se escondeu no meio da mata? Se escondeu. Aí Deus procurou e disse, Adão, onde estás? Ele estava escondidinho, por quê? Ele tinha perdido as vestes espirituais. Aí ele respondeu, tive medo e me escondi porque estava nu. Ele se escondeu, mas os olhos de Deus estavam em cima dele. Ele lá no escondidinho. Quem conhece essa passagem logo no início? Está em Gênesis 3. Exatamente isso. Não convém a gente sair daqui. O que nós estamos trazendo hoje aqui, irmãos? Que Deus ouve a oração sincera de quem ora com realmente sinceridade de todo o coração. Não pode haver dúvida nenhuma de que Deus ouviu. Mas não significa que Deus vai atender tudo o que é pedido. Não é assim. Porque tem o plano de Deus. Vamos lá. O missionário Soares queria ser médico. Lutou para isso desde menino. E Deus disse para ele. Ele estava estudando, irmãos. Ganhou uma bolsa de estudos integral
para Moscou, Rússia. Estava no 5º período da língua. E Deus falou ao coração dele: com a minha palavra, você vai curar muito mais pessoas do que através da medicina. Glória a Deus pelos médicos. Mas foi a chamada dele, Deus chamou. Então, ele chama como ele quer. Aí tem gente mesmo: quero ser dono de uma empresa de aeronaves. Aí Deus diz: vai voando, porque tu vai ser meu servo. Vou te botar para pregar. Vai ficar querendo, vai se esgotar, vai fazer tanto jejum que vai colar o estômago nas costas. Deus vai dizer: não é o meu plano. E se insistir demais, igual a parábola do juiz injusto, vai quebrar a cara. Está arriscado o avião cair. E Deus: ai, pastora, cruz credo, calma. Calma que Deus não mata ninguém, eu estou brincando. Ele recolhe e sabe como. Amém? Vamos na palavra? Vamos na palavra? Voltando aqui. O que nós devemos observar? A oração sincera de Ezequias, porque ele está sozinho. Pessoal, o Isaías já saiu. Gente, vai comigo, diga: Ezequias está sozinho. Profundamente angustiado. Diga: quase a morte. Então, a oração dele não vai ser uma oração totalmente rasgada? Pois é o caso. Ele rasgou o coração, irmãos. Às vezes as pessoas oram por coisas e oram assim. Mas vamos lá. Aí, vamos à oração dele. 3. Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Dá uma paradinha. Ele está sendo super sincero, irmãos. Ele está sendo super sincero. Deus já estava com os olhos nele, porque Deus põe os olhos em qualquer pessoa. E outra coisa, não tem lugar onde alguém se esconda. Diga comigo: não existe lugar oculto aos olhos de Deus. Não existe, não existe. Isso é engano, irmão, isso é engano, isso é engano. Isso é engano. Vou te contar uma muito engraçada, mas faz parte. Isso tem muitos anos, tem mais de 30 anos. Olha só. Estávamos abrindo a igreja. Chega um cidadão grandalhão aos berros: ele me viu, ele me viu. Nós pensamos que ele era perturbado. Foi bom, é uma perturbação mental. Só que ele correu, quando abrimos a porta da igreja, ele correu direto para o altar e meteu a cara no chão. O senhor me viu. Aí ele mudou. Ele, lá fora, ele disse: ele me viu, ele me viu. Depois ele disse assim: foi aqui não. O senhor me viu, o senhor me viu. Já estava falando com Deus. O senhor me viu, o senhor me viu. Aí eu falei com o evangelista: corre lá, porque de repente manifesta lá. Então você já está do lado. Aí, e ele com a cara no chão, o rosto no chão, mas gritando e chorando: o senhor me viu, o senhor me viu, o senhor me viu. O que aconteceu? Ele estava com um caso extraconjugal. A família toda orando por ele. E ele estava num lugar em que a criatura com quem ele estava foi tomar um banho, e ele ligou a televisão. Entrou o missionário dizendo assim: filho de Deus, o que você está fazendo aí? Ele passou a mão na roupa, vestiu correndo, saiu correndo pela rua gritando: ele me viu, ele me viu, ele me viu, ele me viu, ele me viu. Isso é um caso nosso, do nosso ministério. Programa gravado, irmãos, canal aberto. E aí o evangelista, quando ele passou aquele momento de impacto dele, no final do culto ele sentou para conversar. E ele contou. A família todinha orava por ele. Olha que coisa séria. E ele disse: eu liguei a televisão, só pode ter sido Deus, porque Deus falou comigo. Filho de Deus, o que você está fazendo aí nesse lugar? Ainda disse: aí não é o teu lugar. Deus usou, irmãos, o missionário. Ele entrou em pânico. Aí ele: será que ele me perdoa? Será que ele me perdoa? Aí o evangelista foi mostrar na palavra e disse: abandona isso que é sério. Esquece isso. Pede perdão para Deus agora. Pede perdão para Jesus, porque ele derramou o sangue para te lavar dos pecados. E você já era de Jesus, ele já era de Jesus. Olha que coisa séria. Agora, olha o lugar. Deus não viu? Sim ou não? E não falou? Então diga: ninguém se esconde de Deus. Muito forte, né?
Eu não consigo esquecer essa cena, irmãos. Ela fica, volta e meia, quando eu lembro dessa cena. Foi diante dos meus olhos. Ele me viu. O Senhor me viu de joelho. Aí a gente já começou o culto, o Senhor. Vai comigo, vamos lá. Versículo 4. Vai comigo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo: assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Glória a Deus. Então, vai comigo no 5. Primeira coisa que o Senhor Deus disse: ouvi a tua oração. Ele ouviu. Diga: Deus ouve a oração. A oração sincera. De um coração sincero. Coração rasgado. Não adianta barganhar com Deus. Deus, me dá isso. Só sabe que eu sou bonzinho. Deus, eu quero prosperar, que eu vou ser o maior investidor da tua obra. Deus olha lá no coração. Está desesperado para curtir um iate. Passear com as loiras, morenas e ruivas. Que isso, pastor? Está pensando que Deus não sonda o coração, irmãos? Claro que Ele sonda. Ezequias orou com toda sinceridade. Olha bem. Olha só. Ouvi a tua oração. E qual foi a segunda coisa? Vi as tuas lágrimas. Vocês sabiam, irmãos? Que Deus, Ele olha cada lágrima. Agora você está vendo. Cada lágrima que você tem derramado com sinceridade, com dor na tua alma, Deus recolheu. A Bíblia diz que Ele anota no livro dele. É muito lindo. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Ouvi, Deus está dizendo, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Você crê? Vai comigo agora, o finalzinho. Eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa. Irmãos, 3 dias depois já estava no templo, irmãos. Já estava dentro da igreja. E tem gente cheia de saúde que não quer pisar numa igreja, não é, pessoal? Como vai ficar isso no dia do juízo diante do sacrifício de Jesus? Não, pastor, não precisa. Quem te disse? Congregai-vos, chegai-vos juntos, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Que é isso? E as 7 cartas às igrejas do Apocalipse? Por que 7 cartas? Porque eram 7 igrejas. Cada uma tinha que fazer a sua correção. Então a igreja é de Cristo, meu irmão. E aí, Deus quer seus filhos reunidos. E aí, versículo 6. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Forte, né? Glória a Deus. Agora nós vamos ver algo. O que nós estamos estudando hoje? Ninguém se esconde de Deus. Deus ouve a oração dos sinceros. Ele ouve a oração sincera, rasgada. E Ele vê, então Ele viu. Muito bem, agora nós vamos visitar Jonas. Vai comigo no livro de Jonas. Passa os grandes profetas, Isaías, Malaquias, né? Perdão, eu Malaquias, que eu abri Malaquias aqui. Isaías, Jeremias, né? Aí vem Daniel, Oséias, Amós, aí você chega aqui, Jonas, antes de Miqueias. Não falei muita coisa, né? A carta de Jonas. Aí, o Jonas entrou no peixe e Deus preparou para isso. Versículo capítulo 1, 17. Quem vai comigo? Jonas capítulo 1, versículo 17. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Aí vem, olha só. Olha para cá, pessoal. O Jonas está onde agora? O Jonas está onde?
dentro de um peixe. Agora o peixe vai lá para o fundão do mar. Olha só. Quem é a única pessoa que sabe onde ele está? Deus. Vamos tratar assim, como pessoa, né? Só Deus sabe onde Jonas está. Então, capítulo 2, o título: Jonas no ventre do grande peixe, sua oração e seu salvamento. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Dá uma paradinha, foi esperto, não foi? Ele podia ter pensado: como Deus vai me ouvir? Que desgraça, eu caí, não tem mais jeito, acabou. Ele está dentro de um peixe, no fundo do mar, mas ele orou. Então Jonas acreditava que Deus ouvia as orações em qualquer lugar. Então diga: não importa o lugar. Vira para o teu irmão e diga: ore. Diga: não importa o lugar. Diga: ore. Mas não é isso que está aqui, que a gente está vendo? Sim ou não? Então vai comigo, versículo 2. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do inferno, gritei, e tu ouviste a minha voz. Olha só, pessoal, Jonas está sendo sincero o mais possível, porque se não fosse, como é que ele ia orar? Para que ele ia orar de dentro do ventre do peixe? Agora, pobre do peixe, ele grita lá de dentro. Pobre do peixe, o Jonas está berrando lá dentro. Só que o Jonas está orando a Deus, irmãos. Ele está dentro de um peixe, no fundo do mar, e Deus está vendo e ouvindo a oração de Jonas. Versículo 3. Porque tu me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Dá uma paradinha. Irmãos, é incrível. Jonas tinha uma fé. Que isso, pastor? Sim, fé é uma certeza de coisas que se esperam. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Ele está vendo alguma possibilidade de estar dentro do templo? Não, ele está dentro de um peixe. Ele está no fundo do mar. Qualquer um diria: acabou tudo. Só acaba quando você desiste. E aí, continuando, versículo de número 5. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. 7. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Ponto, dá uma paradinha. Ele esteve quase desfalecido, quase desmaiou, porque não tinha jeito, dentro do peixe, no fundo do mar. Mas ele disse cá em cima: eu me lembrei do Senhor. Ou seja, eu lembrei que Deus está em todo lugar. Eu lembrei que Deus ouve. Eu lembrei que Deus olha o coração, que Ele atenta para os sinceros, que Ele não rejeita ninguém. Eu lembrei. Olha só, Jonas era profeta, filho de profeta. Ele tinha uma boa experiência com Deus. E aí, vai comigo. Aí ele diz aqui, ó. Então, eu vou voltar no 7. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Então dá uma paradinha novamente. Existia alguma possibilidade humana? Algum recurso humano ali? Científico? Irmãos, diga: nada absolutamente poderia tirar o Jonas dali. Nada. Ou Deus ou nada. Ninguém. Vocês estão vendo? Continua agora o versículo 7. Tá. E entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Eu chamo a sua atenção para isso. 2 vezes até aqui você já viu a palavra santidade. No versículo 4 diz assim: eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua. Ele reconhece a santidade de Deus. Irmãos, por que ele queria ir para Tarsis? Que era uma cidade turística. Tarsis era um porto, irmãos, que geograficamente é a Espanha. Que isso? Mas era turístico, era famoso na época. Era um porto famoso. Ele queria ir para lá. Deus mandou ele para Nínive. Para Nínive. Sabe o que faziam em Nínive?
matavam, penduravam na entrada da cidade pelos postes. Olha aí o que acontece. Ele disse, tem mais, hein? Pegavam os ossos e viravam com argamassa para fazer prédio. Ele disse, cuidado da minha cacholinha. Eu vou cuidar da minha cacholinha aqui, né? Sim ou não? Da minha caixinha craniana. Vou cuidar dos meus ossinhos. Eu vou para Tarsis. Gente, vamos lá, vamos juntos. Aí ele lembrou que a presença de Deus era o quê? A presença da santidade. Jesus disse, sem santificação. E como purificar, irmãos? Jesus disse para os discípulos, vós já estáis limpos. Mas agora ele falou novamente. Ele diz aqui, ó. E entrou a ti a minha oração no templo da tua... Sabe por que ele está dizendo isso, irmãos? Ele fez concerto com Deus. Ele teve 3 dias dentro do ventre do peixe para pensar, para refletir. Porque ele fugiu do plano de Deus. Vai em frente. Versículo 8. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria... Isso eu vou deixar para outro dia, porque é profundo, é forte. E um culto não é suficiente para isso. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Por que Jonas colocou isso aqui, irmão? Se ele está dentro do peixe, no fundo do peixe. E por que ele está dentro do peixe? Porque ele não ouviu a voz de Deus, não obedeceu a Deus. Ele foi fazer a vontade dele. Às vezes a vontade humana, irmão, sai contra a vontade de Deus. Está cheio de gente aí fazendo sua própria vontade. Vou me tatuar. Faz. Já perguntou para Jesus a palavra? Vou vender aqui, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Já perguntou? Já orou? Pois é, os que observam. Vamos deixar. Versículo de número 9. Mas eu te oferecerei sacrifício com voz de agradecimento. Peraí. Olha, irmãos, essa oração de Jonas daria, meu Deus, riquezas extraordinárias. Meu Deus do céu. Mas... ainda tem outro exemplo para a gente concluir esse estudo de hoje. Que Deus vê e ouve a oração sincera de quem ora com sinceridade. Quem é sincero? Deus vê e ouve. Ele vê e ele ouve. Não tem ninguém que se esconda dele. Esse é o nosso tema. Então ele diz assim, mas eu te oferecerei sacrifício com voz de agradecimento. Dá uma paradinha. Por que ele está falando isso? Porque ele refletiu bastante, gente. Porque antes ele não estava mais assim. Às vezes o cristão se acostuma tanto, irmãos, está na igreja, se acostuma tanto com os cultos, se acostuma tanto, né, com o seu dia a dia cristão, que já não tem fervor, já não oferece aquele culto com aquela alegria como se fosse o único culto. Olha, irmãos, se a gente oferecer cada culto como se fosse o último antes da volta de Jesus, diz assim, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que Jesus volta hoje, pelo amor de Deus. Mas se a gente oferecer, se nós oferecermos a Deus, tá? Cada culto, como se ele fosse vir logo depois do culto, que culto não ofereceríamos a Deus? Se você entrasse no seu quarto para orar e soubesse que meia hora depois você ia ter um encontro com Jesus, face a face. Pastor, eu ia rasgar meu coração. Sim, mas ele vai voltar, não tem, ele disse que vai voltar, não vai? E se fosse assim? Não seria a tua oração mais rasgada, mais sincera, mais comovente, mais forte, sim ou não? E por que às vezes você ora por orar? Tem gente que come, almoça, janta. Se você perguntar, escuta, o que você comeu semana passada, na sexta-feira? Deixa eu ver, não me lembro não. De repente alguém vai te lembrar, lembra que eu te convidei para comer e tinha um tempero diferente? É aquela palavra que Deus quer falar, e às vezes é a mesma palavra. Mas vai comigo. Versículo de número 10. Chegou. Vai comigo no 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe. Quem falou com o peixe? Deus falou com o peixe. Então o peixe obedeceu a Deus. Então diga, ninguém me esconde de Jesus. Diga, ninguém me esconde de Deus. Diga, eu estou escondido nele. Mas tem só mais
exemplo, que é o mais forte, a gente tem que ver. Qual é a pastora? Jesus. Vai comigo em Lucas 22. Lucas capítulo 22, versículo 39. O título: Jesus no Getsêmani. E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava. Dá uma paradinha. Eles estavam próximos, mas ele estava sozinho com Deus. Diga: Jesus estava sozinho. Diga: Jesus estava só com Deus. Agora olha bem, versículo 42, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Quem sabe que Jesus fez essa oração 3 vezes? Diz amém? Amém. Por que Jesus orou 3 vezes? Tem que dizer assim: porque ele não teve certeza que Deus ouviu. Que isso, irmãos? Porque ele tinha que se preparar para enfrentar o que ele ia enfrentar. E ele patenteou que às vezes nós precisamos sim repetir orações até estarmos prontos. O que é isso, pastor? Vai comigo. Versículo 43. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. Outra paradinha. Quando as coisas apertam, quando as coisas pioram, é hora de desesperar, de parar de orar, ou orar mais intensamente. Mais intensamente. Aí está um dos pontos principais pelos quais muitos filhos de Deus perdem batalhas. Porque muitos, irmãos, eu não acredito que todos os cristãos, até os que têm bom entendimento, no lugar de Jonas, eu não acredito que todos teriam coragem de orar, conscientes de que estavam dentro do ventre de um peixe e sabendo que o peixe estava arrastando no fundo do mar. Mas ele disse: do ventre do inferno gritei. Ele tinha certeza que Deus ouvia. Ele sabia que Deus estava em todos os lugares. Ele sabia que ninguém se escondia de Deus. Então não importa onde, você deve orar em qualquer lugar. Teve necessidade, ora. Vai comigo. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor se tornou em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. Pronto. Quantos cristãos, quando caem em tristeza, dizem que não conseguem orar? Pastor, eu não consigo orar. Então deixa eu, populesco aqui, dar uma dica para vocês. Vocês sabem que a Bíblia é repleta de orações, de momentos e de muitos que tiveram respostas até imediatas. Vamos a um exemplo. Davi. O rei Davi, irmãos, quando ele estava angustiado, ele não fechava a boca não, ele orava. Quando ele estava feliz, alegre, sabe o que ele fazia? Cantava louvores a Deus. Então o rei Davi, ele estava sempre em atividades espirituais, sempre. Ele estava em conexão com o céu o tempo todinho. O Espírito Santo diz em Tiago: está alguém entre vós, está triste? Ore. Está alegre? Cante louvores a Deus. Atenta, porque eu vou te mostrar uma oração de Davi. Vai comigo no salmista, no Salmo de número 86, vai comigo, para a gente encerrar. Salmo de número 86. Salmo 86, o título: Davi implora ardentemente o socorro de Deus. Oração de Davi. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Dá uma paradinha. Quando ele estava aflito, ele fechava a boca? Quando ele estava aflito, o que ele fazia? Fugia? Quando ele estava aflito, o que ele fazia? Diga, ele orava.
Versículo 2: guarda minha alma, pois sou santo. Ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo dia. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para com todos os que... O versículo 6, vai comigo. Dá ouvidos, Senhor, à minha oração e atende a voz das minhas súplicas. Encerrando o versículo 7. No dia da minha angústia, clamarei a ti. Última pergunta para vocês nesse culto. Davi tinha alguma dúvida que Deus ouvia? Glória a Deus. Obrigada, Jesus.